Agora sim. Pronto, agora ele vai gravar, ainda que seja só a nossa tela aqui. Então, a leitura de hoje, a gente começa na página 101 e fala assim: que importa se seu homem tem o físico de um Adonis, se ele não protege de uma tempestade, se ele não a protege de uma tempestade? Seus olhos cintilantes não significam nada se não provar que é confiável numa crise. Ó, minha amiga, ser um bom amante é mais do que carícias e beijos ardentes. É a habilidade para prender o vento frio da vida nas mãos quentes até que ele se aqueça sob o seu toque amoroso. É ficar ao meu lado até que a luz de meus olhos se apague e beijar meu rosto uma derradeira vez. É a capacidade de ficar comigo até que a máquina pare e o oxigenador deixe de bombear ar em meus pulmões. E eu fale uma última vez ou aperte sua mão. Vocês já viram aquelas... Sempre tem, né, umas tirinhas na internet, uns memes, que falam assim, eu só quero um relacionamento se for assim. Aí tem aqueles dois velhinhos, um brincando com o outro, ou então ele esperando ela sair no aeroporto com a Rosinha atrás, esperando e tudo. Isso é você saber que, além das aparências, além do que a gente possa ser atraída pelo físico, o que é bacana realmente é você conhecer aquela pessoa e saber se os níveis de chatice são compatíveis, isso é super importante. Se vocês têm um diálogo aberto, se vocês têm essa condição de conversar, se vocês têm amizade, porque no final das contas precisa ser muito amigo, porque para durar muito tempo, você tem que ter essa ligação, esse encontro emocional, precisa ter essa ligação emocional, né? Se ficar só na parte da aparência, só na parte física, não vai dar jeito, até porque todas nós, se Deus permitir, vamos virar maracujazinho de gaveta lá no final da história, né? E quando tudo acabar, o que fica? Se você já teve de enfrentar uma verdadeira tempestade, precisará de um amante, mas não do tipo que geralmente procuraria. Uma amante do dia e não só da noite. Os amantes do dia são mais difíceis de achar do que o tipo que a apalpa à noite. Se uma tragédia financeira ocorrer, ou pior ainda, uma tragédia física, ele continuará seu amante? Sei que esses são pensamentos sombrios que as pessoas raramente consideram, mas são realidade da vida. Lembram da leitura de ontem que fala da mulher que chegou na igreja, né? E quando chegou lá, o pastor achava que era um paciente dela e na verdade era o marido, que já não podia fazer nada por ela, sequer dar um beijo. Sei que a palavra amante é usada displicentemente e muitas vezes de maneira errada. Já que estou fazendo uso frequente dela, devo diferenciar entre a minha ideia e o que é sugerido por amante em nossos dias. O termo é amplamente empregado para todo tipo concebível de arranjo sexual conhecido pelo homem. Quando uso a palavra amante, ele coloca entre aspas, por favor compreenda, eu a emprego da mesma forma que Salomão o faz no livro de Cânticos dos Cânticos. Faço uso dela para descrever a santidade de um indivíduo em um relacionamento conjugal em que há dedicação mútua. No sentido de ser um amor, de ser completo, né? Não só o que é utilizado hoje em dia de uma forma pejorativa. Mas essa palavra significa mais do que apenas estar casado. O propósito é descrever os parceiros que seguem o plano divino. Há pessoas casadas que não são amantes. Entre elas estão os adúlteros, os interesseiros, os cônjuges indiferentes. Quem nunca se sentiu sozinha estando em casa com o seu companheiro? Quem nunca achou que casou com um estranho, porque quando chega em casa parece que são duas pessoas totalmente diferentes? Né? Vocês já conhecem alguém? Já passaram por isso? Já tiveram alguma experiência nesse sentido? Existem alguns cujas cicatrizes são tão profundas que acham difícil aceitar o plano de Deus. Eu compreendo isso. Ser um participante ativo num casamento dedicado não é tarefa fácil e são muitos que falham nesse aspecto. Só o fato de haver dificuldade em corresponder ao papel não significa que o conceito de matrimônio santo seja deficiente. O plano de Deus é perfeito. As suas criaturas é que não são. O que ameaça a nossa sociedade é o fato de que muitos se tornaram tão frustrados que alteraram o plano do mestre para adequá-lo à sua própria situação e às suas necessidades. É ilógico, porém, redesenhar o mapa para ajustar-se ao fato de estarmos perdidos. É isso que fazemos quando entramos em pseudos casos de amor. Ou seja, a pessoa vai
aquela história de novo, né? Você vai pelo que você escuta, porque a mulher é diferente do homem, né? Ela se apaixona pela maneira como ela é tratada. E muitas vezes, quando você não percebe as reais intenções do outro, você acaba caindo. Eles imitam o casamento e, na verdade, zombam dele. Compreendo que muitas dessas pseudo-relações são sinceras e importantes para os parceiros, mas é possível estar sinceramente errado. A palavra de Deus deve ser o nosso mapa. Devemos segui-la, mas, se nos perdermos, é preciso relembrar que jogar fora o mapa não nos ajudará a encontrar o caminho de casa. Infelizmente, a maior parte dessa geração reduziu o amor a sexo. Eles não são a mesma coisa. Esses casos que vão e vêm não têm substância duradoura e se parecem mais com vestes frouxas. Esse tipo de roupa é excelente no calor, mas no frio você precisa de algo que aconchegue a pele e impeça que as intempéries a atinjam. É isso que eu quero no relacionamento e aposto que você também quer o mesmo. É aquela coisa, né, de você estar num relacionamento. Se não sei se tem alguém aqui que não é. Todas vocês são casadas? Sim, Kelly é casada também, dona Neuza? Divorciada. Kelly é casada? Ah, então fica até mais fácil da gente conversar, porque eu já sei o público-alvo aqui. Quem gostaria de algo que escorregue como um roupão de banho num temporal de granizo? Porque ele fala de uma passagem aqui do roupão de cetim, que ele é muito mole, ele é muito fino. Então ele não, quando você deita na cama, o pano escorrega e tal. Quero um relacionamento que me proteja das tempestades da vida. Este deveria ser o ideal de todos. Vamos procurá-lo. É possível que não alcancemos o alvo, mas ai de nós se perdemos completamente de vista o nosso objetivo. O casamento deve durar para sempre, e a única maneira de uma relação sobreviver à incerteza do futuro e aos altos e baixos inevitáveis da vida é ter como fundamento o amor verdadeiro. Como fazer o amor durar? Já observei casais idosos cujas mãos enferrujadas e enrugadas e frágeis se entrelaçam enquanto passeiam pelo parque. Esses sobreviventes da vida confirmam a autenticidade do amor dedicado. Eles sobreviveram às dificuldades da vida e suportaram as estações do amor. Cada momento da nossa vida a gente está de um jeito. Quando a gente começa um relacionamento, quando a gente casa, nós somos duas pessoas. Duas pessoas de duas realidades diferentes, vindo de famílias diferentes, de costumes diferentes. E a gente acha que é tudo bonzinho. Só que imagina a quantidade de informação, o quanto vem carregado um e outro de cada lado. Mesmo assim, no início, as pessoas estão dispostas, porque tudo é novo, né? Tudo incentiva, tudo impulsiona. Mas na medida em que o tempo vai passando, na medida em que as coisas vão acontecendo, as pessoas também vão se redescobrindo. Vai descobrindo o que gosta, vai descobrindo que tem outros interesses, que tem outros objetivos. E nem sempre o parceiro e a parceira estão na mesma linha, estão nessa mesma sequência. E é preciso ter esse alinhamento, uma vez que estão casados. O amor jovem é como a primavera, tudo é fresco e novo. As plantas verdes começam a brotar, surgindo do solo, começando a crescer. O solo é rico e fértil, cheio de potencial para ser cultivado. No verão, o amor está em plena florescência. Flores vibrantes, enfeitam os campos e o sol nos envolve em seu calor. No outono, nos acomodamos no conforto. A colheita está madura e chegou a hora de ceifarmos as nossas recompensas. Nossos filhos cresceram e já têm sua própria vida. Podemos sentar e gozar dos frutos do nosso trabalho. Quando chega o inverno, o céu pode estar cinzento, o solo frio e endurecido, mas o amor verdadeiro é como a sempre viva na floresta coberta de neve. O casal que está junto há tanto tempo continua aquecido no inverno do amor. O fogo do coração deles impede o frio de entrar. Como esses casais fazem isso? Como conseguem permanecer tantos anos juntos? Eu os observo enquanto se desviam do tráfego matinal no parque. Pessoas que se exercitam, correndo ou de patins, passam apressados por eles, mas os dois parecem não notar. Só percebem um ao outro enquanto andam pelo parque e conversam e escutam um ao outro. Imagina, tem muitas músicas que falam, né, que são pessoas que moram no mesmo lugar, mas que não se conhecem, que não se falam, que parecem dois estranhos. E isso é muito comum. Vocês conhecem alguém que já passou por isso? Que já teve esse tipo de situação dentro de casa? Que pareciam que eram dois estranhos?
Passou por isso? Entendi. E como é que é se sentir desse jeito? Entendi. E hoje você se divorciou por conta disso, porque não conseguiu se realinhar. Uhum, entendi, entendi. A gente não muda quem não quer mudar, né? Nem ajuda quem não quer ser ajudado, é complicado. Então vamos voltar aqui. Cada um pronuncia com voz carinhosa o nome do outro, dando a entender que se sentem tão à vontade um com o outro como se estivesse com um par de chinelos velhos. Continuam sendo amantes, mas mais do que isso, são amigos. Não é engraçado? Foi assim que começamos quando pequenos. Duas crianças brincam na caixa de areia, ignorantes das diferenças de sexo entre elas, e são simplesmente amigas. Não há pressão para que impressionem. Não há necessidade de atitudes viris. Você se lembra dos dias em que os meninos pensavam que as meninas eram boas amigas, mas a ideia de beijá-las parecia idiotice? Só mais tarde, quando lutamos com nossas amiguinhas e de repente sentimos um calor diferente, aquele calor diferente no corpo, é que notamos que tocá-las não era o mesmo que tocar os garotos numa pelada. Esse foi o primeiro estágio do amor para nós, simples e platônico, um amor pré-sexual, um amor mais apoiado na amizade do que no erotismo. Perdemos essa amizade fácil quando nos tornamos sexualmente obcecados. Passamos então a vida inteira tentando voltar à amizade por meio do sexo. Não é a ela que acabamos voltando nos últimos anos, quando a paixão se esvai e a comunicação emerge? Voltamos à caixa de areia. Acabamos dando risadinhas no terraço da frente, deixando os dentes no copo d'água e com o rosto enrugado aberto no sorriso. Acabamos nos abraçando mais tempo e ouvindo o ritmo da respiração um do outro à noite. Estou falando de companheirismo de alma. O relacionamento pode ser desafiado e até traído, mas depois que tudo passa, você ainda continua com a única pessoa com quem quer de fato conversar, aquela que faz você rir. É a amizade que faz com que lutar pelo casamento vale a pena e não o sexo. O sexo dura apenas alguns minutos, ou algumas horas na melhor das hipóteses, mas a amizade é para a vida inteira. As necessidades do corpo podem ser satisfeitas em alguns instantes ou em algumas horas, se estivermos dispostos a isso e tenhamos energia suficiente. Mas satisfazer as necessidades do coração é um processo contínuo. O coração dolorido grita mais alto do que os lombos doloridos. O amante maravilhoso é aquele que beija o corpo e vai além, beijando a alma. O sexo se torna então um meio para alcançar algo mais importante, o compromisso espiritual. Você não está então fazendo apenas sexo, está fazendo amor. O sexo é fácil, o amor que é difícil de encontrar. Esse é o desafio exigido para ter certeza de que o seu relacionamento contém uma dose de amor suficiente para acompanhar o sexo. É disso que você vai precisar para construir o seu relacionamento e transformá-lo em um monumento que perdura depois de tudo que é dito e feito. O que você quer obter é o amor firme, experimentado por irmãos que saibam que foram gerados pelos mesmos corpos e nasceram do mesmo útero. Não pense que estou sugerindo que nos aposentemos sexualmente ou diminuamos o nosso desejo de intimidade. Minha sugestão é equilibrar esses momentos magníficos com alguém que signifique algo para nós fora do quarto. Estou aconselhando que a raiz do seu amor seja ancorada em sua admiração por essa pessoa. Depois acrescente a atração como um tempero em um prato favorito. O tempero acentua o sabor do prato, mas não é a essência do prato. Olha só, essa passagem aqui eu acho que é muito legal. O que acontece? Quando você se relaciona, quando você começa a se relacionar com alguém, você começa a se relacionar, boa noite, Marledinha, você começa a se relacionar com essa pessoa porque você admira essa pessoa. E o contrário também, a pessoa precisa te admirar. Agora, vamos voltar um pouquinho na leitura da dama, da parte da dama? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a mulher, ela coloca todas as necessidades do parceiro, todas as vontades dele, ela coloca ele em primeiro plano e esquece de se colocar em primeiro plano. E aí, quando ela faz isso, quando ela deixa os interesses, boa noite, quando ela deixa os interesses dela de lado, o que acontece?
ela para de olhar para ela para de se cuidar, ela para de olhar para os seus interesses e tudo aquilo que era interessante antes deles firmarem o matrimônio diminui, desaparece. Por quê? Porque ele, quando ele entrou nesse relacionamento, ele tinha um motivo para admirar. Ele vai ter outros, principalmente quando a gente sabe que existem, né, diferenças entre uma mulher casada e uma mulher que é solteira. Mas ela não pode perder a sua essência. A mulher ela não pode deixar de ter sonhos, ela não pode deixar de ter um objetivo, uma razão para acordar todos os dias. Ela não pode colocar suas expectativas e todas as suas fichas no outro. O outro tem as atividades dele e a mulher tem as atividades dela. Ele tem os sonhos dele e ela tem os sonhos dela. E é importante manter esse equilíbrio, porque senão, do que a outra pessoa vai te admirar? Quando que vocês viram que um parceiro ovaciona a mulher porque a mulher toma conta dos filhos e valoriza porque toma conta dos filhos, porque toma conta da casa e toma conta dele? Ele só lembra disso quando ele perde. Mas no dia a dia, aquilo se torna trivial e ele começa a lembrar, a vislumbrar aquela pessoa que era antes. Faz sentido para vocês ou não? Né? Então, case sempre, verdade, Deus, eu estou tentando recuperar a admiração aqui. Excelente. Mas isso também não é uma coisa forçada. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim: tenha uma vida interessante para você. Tenha uma vida interessante para você. Porque aí, quando a vida é interessante para você, se torna interessante para o outro também. Quando você pensa em fazer um curso online, quando você pensa em fazer uma aula de dança, quando você pensa em fazer uma caminhada, quando você pensa em encontrar as suas amigas para um café, quando você pensa em qualquer coisa que seja do seu agrado, que você fique feliz, que aquilo ali faz sentido para você, você se torna interessante não só aos seus olhos, primeiro aos seus, porque eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. Se eu não acho a minha vida interessante, se eu não acho que o que eu estou fazendo é interessante o suficiente, como é que eu vou fazer para o outro? Como é que o outro vai me olhar com olhares de admiração? Não é você fazer coisas mirabolantes, não é você inventar uma nova cura para Covid, não é nada disso. É você saber que dentro das tuas atividades, dentro das coisas que você faz no seu dia a dia, você faz coisas para você. Porque daqui a pouco as crianças vão crescer, vão embora, cada um vai tomar o seu rumo. E você? O quanto que você está se admirando, o quanto que você está se cuidando, o quanto que você está fazendo, realizando os seus sonhos, o quanto. Então, case sempre em família. Olha, tem uma coisa que no meu primeiro casamento, se eu tivesse esse entendimento, é possível que eu tivesse feito algumas coisas diferentes. Entre elas é você conhecer a família, principalmente se a família for muito presente na sua vida, principalmente se for pessoas que dominam o teu parceiro, né? Se for uma mãe que abraça o filho e que não solta de jeito nenhum, não deixa ele criar asas, isso pode ser um problema. Quando você casa, vocês deixam de ser deixam de ser dois e passam a ser um só, e cada um larga pai e mãe para montar a sua própria família. Mas muitos homens não conseguem soltar essa dependência da mãe, né? E isso aí é um problema. Ou então, uma família que não, você olhando assim, ela não é estruturada o suficiente para dar aquele suporte emocional que você precisa, para ser uma vida harmoniosa, para ser uma vida feliz, né? A razão por que a Bíblia não recomenda o casamento com incrédulos é simples. Deus quer que a base do amor de vocês seja o fato de compartilharem o mesmo Pai Celestial. Seu marido deve ser primeiro seu irmão. Vocês são irmãos na família de Deus. É conveniente escolher um cristão como você porque ambos têm os mesmos valores soberanos e básicos. Muitos não cristãos gostam de discutir as escrituras, mas não compreendem que a palavra de Deus é uma carta escrita ao povo de Deus. O incrédulo provavelmente não entende nem concordará com a palavra. O desafio para eles não é aceitar regras e regulamentos, mas aceitar Cristo e crer na sua palavra. Até que façam isso, você estará falando com eles numa língua estranha. É como se pertencessem a países diferentes. Eles não são cidadãos do seu país e as leis não foram escritas para eles. Quando eu me casei, eu passei por isso também. Eu era de uma religião e o meu ex-marido era de outra religião.
E a gente divergia muito, porque eu queria batizar, ele não queria batizar. Eu acreditava em uma coisa, ele acreditava em outra. E aí gerava um embate muito grande. Além da falta de maturidade, além de todos, né, todas as outras coisas, além da família interferir ativamente na vida, ainda tinha essa questão de diferença de conceito, né, de doutrina. E isso também pode prejudicar bastante. Como cristão, você deve escolher alguém que seja governado pelos mesmos valores que os seus. Se não for, nunca irão concordar. É de grande ajuda quando os casais têm a mesma fé e a mesma filosofia de vida. A fé, porém, não é o único critério que você deve adotar na sua busca por um companheiro. Muitas pessoas da mesma fé não se identificam o suficiente para que o casamento seja realmente forte. O que é necessário, então? Os requisitos são 3. Seu parceiro deve satisfazer sua mente, seu corpo e sua alma. Olha, seu parceiro deve satisfazer sua mente, o seu corpo e a sua alma. Ele tem que ser a pessoa que vai te ajudar a se manter em equilíbrio, que é o que a gente começa lendo nas primeiras páginas. É claro que você precisa sentir atração física pelo seu parceiro. O sexo é um dos muitos prazeres do matrimônio e deve ser usufruído. Seu parceiro, ele deve agradá-la fisicamente e vice-versa. De que vale o prazer físico, porém, se ele não a amar como pessoa e como amiga? Precisa do equilíbrio. Você e seu parceiro devem ter a mesma mente, comunicar-se com facilidade, ouvir-se e gostar da companhia mútua. Por último, vocês devem compartilhar os mesmos valores, irão caminhar juntos pela estrada da vida, dividir o mesmo mapa e seguir na mesma direção. Olha como que é interessante essa questão de valores. Os seus valores são aquelas situações, são aquelas circunstâncias, aquelas coisas que para você é imutável. Por exemplo, eu tinha 2 valores muito importantes na minha vida, que eram os meus filhos e era o meu trabalho. E aí, durante muito tempo, eu fiquei muito tempo voltada só para o meu trabalho, porque eu não tinha tempo, porque eu não conseguia me desvencilhar, porque meu cargo não permitia e tudo mais. Só que chegou um período em que eu comecei a me questionar muito, porque meus filhos eram pequenos, eu queria acompanhar a trajetória deles, eu queria acompanhar o crescimento deles, e eu me culpava, eu me cobrava muito porque eu não conseguia, porque eu estava trabalhando. E eu temia por perder o meu trabalho, porque se eu perdesse meu trabalho, como é que eu ia sustentar meus filhos? Então eu fiquei naquela sinuca de bico, sem saber exatamente como proceder, sem saber como eu deveria agir. E aí o que aconteceu? Num determinado momento, ficou muito pesado para mim. Por quê? Porque eu estava deixando um dos meus maiores valores de lado. Então meu ombro começou a ficar assim, caído. Por quê? Porque eu estava dando muito foco, muita atenção só ao meu trabalho e os meus filhos estavam deixando de lado. E isso me deixou muito triste. Isso me deixou muito mal. Isso me atrapalhou, inclusive, no andamento do meu trabalho. E aí a força que eu fiz para me manter no trabalho foi muito maior, porque a minha cabeça ela não processava muito bem, porque a minha culpa estava em casa. Olha só que fase. E aí como é que você faz para conseguir lidar com isso? Como é que você faz para conseguir melhorar essa situação? Você precisa fazer o teu gerenciamento de tempo, você precisa aprender a dizer não, você precisa saber quais são os seus valores. Ah, Deus, meu valor número 1 é Deus. Ok, o quanto que você tem colocado Deus em primeiro lugar? O quanto que você tem dedicado a sua vida a Deus, se é o teu valor principal. Ah, meu valor principal é honestidade. Ok, se é honestidade, o que aconteceria na sua vida que você não toleraria de jeito nenhum e o teu marido não é da mesma forma? Ah, meu valor principal é a família, o valor principal do meu marido é dinheiro. Se isso é uma verdade, como é que vocês conseguem viver bem? Porque para você tem peso a família, para ele tem peso o dinheiro. Como é que conversa? Como é que consegue entrar num caminhar conjunto, se eu não entendo o valor do outro? Não é que eu não entendo, eu não sinto, porque para mim não faz sentido. Faz para ele, mas não faz para mim. Como é que a gente faz diferente? Se já está casado e já é assim, não sabia, tem que aprender a lidar com isso agora, né? Tem que encontrar maneiras de se convergir, tá? Mas a questão dos valores é basicamente essa. Só quando esses 3 requisitos são satisfeitos é que o casamento tem sucesso.
O sexo por si só não basta. Sexo e amor podem permitir que o casamento atravesse a noite, mas é preciso sexo, amor e um Deus comum para fazer com que ele perdure. Então, e só então, a dama amada e o Senhor tornarão um cordão forte bastante para manter o relacionamento. Então veja que ele fala da sua identidade, de quem você é, do que você gosta, do que você tolera, o quanto você tem noção do que é bom para você e você faz isso por você se valorizando, se amando, colocando a tua autoestima lá em cima. Por outro lado, o como você lida com a necessidade do teu amado e como você escolhe esse teu amado. E se você já escolheu, não teve a oportunidade de ter esse conhecimento antes, você saber como lidar com isso para entrar na linguagem de amor do outro e colocar Deus no meio para poder fazer essa sustentação. Está escrito em Eclesiastes 4, de 11 a 12. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando for escolher um companheiro, procure um homem que tenha com você um relacionamento comparável ao de um irmão. Procure aquele com quem possa comunicar-se sem palavras. É ele que sabe quem você é. Ele sabe o que vai dizer antes que as palavras saiam de seus lábios. Sabe o que está em seu coração porque o dele tem o mesmo sentimento. Vocês foram feitos do mesmo material. Têm sentimentos um do outro como gêmeos. Ele é seu irmão. Vocês irão sem dúvida enfrentar desafios e problemas na vida, mas buscarão soluções no mesmo lugar. Olha que legal. Vocês estão vindo de lugares diferentes, vocês têm conhecimentos diferentes, sentimentos diferentes, porém, mesmo com todo o problema da vida, vocês vão estar convergindo para poder achar as soluções no mesmo lugar, porque é do interesse dos dois ter o mesmo objetivo. E isso eu acho também que é um ponto muito importante. Você alinhar os objetivos. Perguntar o que o outro quer. Perguntar, né? Perguntar para você descobrir. E se fizer uma pergunta muito direta, é possível que ele não fale nada. Então vai nas entrelinhas. Vai perguntando por fora. Se acontecesse isso, fulano, aconteceu isso na vida de fulano, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Porque o homem ele não vai dizer o que ele sente, mas ele vai dizer o que ele pensa. Qual é a opinião dele a respeito do assunto. Faz sentido para vocês isso ou não? Tem muita ficha caindo aí para vocês ou não? Quem é que tá sentindo uma pontadinha assim do tipo, meu Deus, por que eu não ouvi isso antes? Né? Por que eu não escutei isso antes? Né? Ambos se voltarão para o Pai. Foi assim que Adão e Eva resistiram aos esforços de Satanás para destruí-los. Olha só que legal. Adão e Eva. A Eva foi tentada. Boa noite, Dona Maria do Carmo. Dona Eva lá foi tentada. Depois que ela foi tentada, carregou Adão junto porque ela achava que era uma parada boa, que era uma coisa boa para eles. Se ferraram os dois, mas aí na hora que Deus chegou e falou: por que vocês fizeram isso? Um segurou no braço do outro e falou: cara, fizemos besteira. Mas vamos lá, nós dois juntos, a gente encara essa parada aí, vamos falar com o pai. Pai, é o seguinte, 2 pontos. Fiz coisa errada. Não era para fazer. A culpa, um foi botando a culpa no outro, né? Eva falou, a culpa foi da serpente. Aí Adão fez. A culpa foi de Eva. Um foi botando a culpa no outro, mas depois se agarraram ali e resolveram a parada. Ao serem ameaçados, quando seu futuro estava em risco, eles decidiram se unir como irmão e irmã diante do pai. Olha aí, chegaram os dois lá e falaram assim, tudo bem, a gente vai tomar na cabeça agora, você vai reclamar com a gente, mas a gente está unido aqui. Vamos lá, o que vier para um, vem para o outro. E está escrito em Gênesis 3, de 9 a 13. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Perguntou para Adão. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Olha só, um botando a culpa no outro. Né? Mas, de qualquer maneira, estavam lá juntinhos. Eles pareceram 2 crianças roubando a lata de biscoitos. Ficam embaraçados e perturbados diante do pai. Conseguiram, porém, mostrar firmeza por compartilharem a mesma filosofia de vida. Eram irmão e irmã, feitos do mesmo barro. O mesmo pai que criou Adão formou Eva.
Em resumo, os dois chamam Pai ao mesmo Deus. Adão e Eva puderam ficar diante de Deus e pedir perdão. Eles sabiam que haviam pecado. Compartilhavam as mesmas regras, o mesmo sentimento de certo e errado. O casamento não pode sobreviver quando os parceiros não praticam os mesmos padrões morais. Como é possível corrigir um problema moral quando um de vocês acha que não há problema? Olha que coisa! É aquela história dos valores. Se para mim é um problema, não vou nem falar a palavra roubar, mas vamos supor que você tenha facilidade de trazer alguns itens do teu trabalho para casa. Eu tenho facilidade porque fica lá para todo mundo, mas eu sei que aquilo dali é para ser utilizado no meu trabalho, não é para ser levado para casa. E aí você não traz, porque para você é errado tirar ainda que esteja disponível, porque está disponível, mas para usar na empresa. Mas o teu marido não acha a mesma coisa. Está disponível, eu vou levar para casa. Como é que faz? Olha a divergência no pensamento. Para mim, não pode, porque não é meu, eu não toco. Para ele, tá lá para todo mundo pegar. Tá para todo mundo pegar, mas é para pegar lá. É para você utilizar lá, não fora. Entende? Como é que os valores eles ficam deturpados? Então, se para um é um problema e para o outro não é, se você tiver uma discussão, o que vai acontecer? Para ele, não sei porque a mulher está surtando. Para mim não é problema. Eu acho que ela está exagerando. Para mim não é bem assim. Não acontece desse jeito? Para mim não é assim que funciona. Para mim é de outra maneira. Não, tá exagerando, é demais. Não é assim? Aí vem a história da... Você tá louca? Quem nunca escutou? Você tá louca. Né, dona Maria do Carmo? Pegou o bonde andando, né? Lembre-se você de casar-se com seu irmão. Por mais erótica que seja a sua relação, permita sempre que o amor fraternal continue. Todos os outros sentimentos virão e irão embora, como o fluxo e refluxo das marés no oceano. O amor fraternal ele perdura. A paixão sobe e desce de dia em dia, de momento em momento. Não seria natural sentir uma paixão avassaladora o tempo todo. Isso é tão pouco natural quanto comer 24 horas por dia. A cobiça é a gula da paixão e geralmente indica uma ferida que está procurando cura mediante o remédio errado. Quantas pessoas não descontam as suas ansiedades, as suas frustrações na comida? Quantas pessoas não têm um vazio, não sabe o que precisa tratar, não sabe qual é a raiz do problema e por conta disso acaba descontando na comida. Quando não é na comida, é comprando compulsivamente. É algo que precisa ser tratado e que só vai descobrir que aquilo dali é um problema quando a ficha cair. Enquanto a ficha não cair, vai continuar fazendo uso desses mecanismos para preencher um vazio que você nem sabe que existe. Olha isso. Vocês conhecem alguém que seja compulsivo tanto de comida, quanto de compra, quanto de bebida, né? Um relacionamento saudável contém diversidade, muda continuamente. A única coisa que dá estabilidade é construir o relacionamento baseado na amizade. A paixão vem e vai, as dificuldades podem fazer o casal vacilar, mas em meio a tudo isso eles são amigos. A verdade é que todos enfrentamos conflitos, mas quando isso acontecer, se estivermos unidos pelo mesmo Pai, a correção não será difícil. Por quê? Porque a gente divide o lombo, né? Vai tomar cacetada no lombo e a gente divide o problema. O relacionamento de Adão e Eva não é o único do livro de Gênesis a refletir esse conceito. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Está em Gênesis 20, 12. Abraão tentou enganar seu hospedeiro dizendo que Sara, sua mulher, era sua irmã. Na verdade, Sara era sua meia-irmã. Embora isto seja reprovável hoje, era uma prática comum na época. Os personagens da Bíblia no Antigo Testamento sempre insistiam em que os filhos se casassem com parentes consanguíneos, por saberem que a família era um elo forte que se perpetuaria por meio da mesma fé e da mesma filosofia de vida. Mas talvez a frase filha de meu pai se refira igualmente ao fato de que ela também era filha de Deus. Sara era meia-irmã de Abraão pelo sangue, mas sua irmã na fé. Era sua irmã e sua esposa. Por favor, não me entenda mal. Não estou sugerindo que nos casemos literalmente com nossas irmãs biológicas. Isso seria incestuoso e deplorável. Só quero que você compreenda que no começo os relacionamentos mais fortes, mais duradouros, eram aqueles em que ambos os parceiros eram filhos de Deus. Antes de passarmos para os outros assuntos, quero insistir com você sobre a verdade relativa ao amor e ao sexo. É simplesmente esta. O sexo é apenas uma sombra do amor.
A verdadeira intimidade ocorre quando o corpo está gasto e o afeto permanece. O laço que prende os corações é que promove o sentimento de aceitação e não o envolvimento carnal. Todos queremos aceitação. Poder ficar com outra pessoa sem se preocupar com o desempenho nem com a necessidade de impressionar, saber que estamos com um amigo, isto é realmente ser amado. Os homens, principalmente, precisam de um lugar onde possam fugir das exigências de manter uma imagem. Ansiamos por um lugar de descanso, repouso da pressão, de sermos obrigados a desempenhar constantemente e a ser julgados não pelo que somos, mas pelo que fazemos. Olha só que legal. O homem, desde pequenininho, que ele sente uma pressão enorme do tipo: homem não chora, fica forte, você é homem, você não pode fazer isso porque você é homem. E o homem, naturalmente, ele precisa se blindar, precisa se proteger de uma maneira... Deixa eu ver a hora aqui para você. Tá direitinho. Precisa se proteger de maneira tal que ele não pode ser ele mesmo. Quando ele encontra na parceira dele a segurança, ele se sente confiante, ele se sente amigo o suficiente para ele ser ele mesmo no campo dele, ele começa a mudar de figura. Olha que interessante. Quando você vê um homem deste tamanho, forte, uma mulher pequenininha, que o cara chega em casa e ele perdeu o emprego, ou que ele fez uma besteira, gastou demais, aconteceu alguma coisa com ele, ele tem coragem de encarar a mulher? Ele fica com medo da mulher. E isso é um problema, né? Quando você não tem essa confiança o suficiente para falar assim, cara, errei, não foi legal, eu errei, realmente não fiz certo. Por quê? Porque quando chegar em casa, a primeira coisa, por que você não fez isso? Mas porque eu falei para você não se misturar com aquelas pessoas. Eu disse para você não fazer isso. Eu já tinha te avisado. Eu te avisei. Olha, não tem frase pior na vida do que o tal do eu te avisei. Eu te avisei que não era assim, eu te avisei que ia dar errado. É assim ou não? Mas quando ele sente que ele tem uma parceira, que ele tem uma pessoa que vai ter aquela escuta empática, que vai parar, vai ouvir, vai compreender. Vamos lá, amigão, me explica o que aconteceu. Mas ele já sabendo que ele tem esse lugar cativo, ele já sabendo que ele pode ser um menino, né? Porque quando ele chega em casa, que ele vai bater de frente com a mulher, né? Vai bater de frente não, ou vai contar alguma coisa para ela, e ele acha que a mulher vai tratá-lo como se fosse um filho, ele vai ficar com quê? Ele vai ficar com medo. Ele não vai encarar como se fosse um amigo. Ele vai ficar com medo, não é? E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar: caraca, eu vou ter que contar para ela que deu ruim. Como é que ela vai reagir? Eu acho que ela vai ficar 3 dias sem falar comigo. Eu acho que ela não vai falar comigo. É bacana, né? Eu acho que ela vai ficar 3 dias sem falar comigo. E agora? Como é que eu faço? Pois é. Por quê? Porque, na verdade, vocês estão em pé de igualdade. Vocês estão na mesma linha. Ele não é mais do que você e você não é mais do que ele. Vocês estão tete a tete. Quando você o repreende, o que você está fazendo? Você está dizendo que ele é teu filho. Vou dar um exemplo que ninguém gosta. Quer ver uma coisa que ninguém gosta? É quando o homem fala assim, vou beber. E aí ele empurra na bebida. Porque ele tá com problema, porque ele quer extravasar, porque ele tá com os amigos, não sei o que e tal. Aí quando chega em casa, a mulher dando a falar. É, que toda vez é isso, que você só sai pra beber com seus amigos. Eu sei que não é agradável, eu sei que não é bom. Mas o que a gente está fazendo quando lida dessa maneira? Eu estou dizendo a ele que eu estou reprovando a decisão dele de tomar uma cerveja, de sair com os amigos dele, mas eu não estou fazendo de uma maneira que pareça que eu estou preocupada com aquela decisão dele. Eu estou com raiva porque ele fez aquilo que eu reprovo. Não ele, eu reprovo. Vamos colocar do outro lado. Se fosse eu que tivesse feito, eu ia querer que ele reclamasse comigo porque eu fiz? Não precisa falar em relação à bebida se não for o teu caso, mas se for de outro caso, se for de outra coisa. Eu gosto de ser repreendido, eu gosto que alguém chegue e fale, você está errada, você não deveria fazer isso, olha o que você está fazendo. Não, é de uma outra maneira. 29 anos, nunca discuti meu excesso na separação. Isso também é um problema. Não é questão de você não discutir, né? Porque discutir colocando dessa maneira parece que é brigar. Mas você discutir a relação também é saudável desde que você pode falar qualquer coisa.
Você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Qualquer coisa. Desde que você saiba falar. Se eu sei, vocês já aprenderam aqui com a gente, que a mulher ela tem o canto da sereia. Ela tem o canto da sereia. A entonação, a maneira de falar, tudo isso influencia. Quer ver uma coisa? Tá com raiva? Não vai brigar. Não vai brigar. Para, respira, deixa a poeira baixar, porque senão você pode falar coisas que você não vai querer, que você pode se arrepender depois e que seja irreversível. E ao invés de você resolver, vai dar um choque. Então o que você faz? Parou, peraí. Ok, aconteceu. O que eu vou fazer? Eu vou esperar a minha raiva passar, porque você não consegue lidar com o que está fora. Você só consegue lidar com o que está dentro. Então, o outro não te faz raiva, é você que fica com raiva do outro. Porque tem alguma coisa nele, tem alguma coisa no outro que te incomoda. Não é ele que te faz raiva, é você que precisa tratar alguma coisa em você, você que precisa curar alguma coisa em você, para que você possa lidar com aquilo. É a lei do espelhamento. A gente só sente aquilo que está, ranzinza dentro do nosso coração, da nossa cabeça. Algum gatilho, alguma situação. Olha, tem um exemplo bom. Início de namoro. O rapazinho vai, cheio de amorzinho, passa perto da namorada e faz puf, um tapinha na bundinha. Vai falar, amor. Casou. Passou as bolinhas de amor. Quando ele faz puf, você de novo tá batendo na minha bunda, que coisa chata. É ou não? Entende? Então, o que mudou? A postura dele que mudou? Ou tem alguma coisa em mim que eu preciso verificar? Lembrem, toda vez que tiver que fazer alguma coisa, é o princípio 10-90. 10% é o que te acontece, 90% é o que você faz com o que te acontece. Você jamais vai poder lidar com os fatores externos. Você só pode tratar dos internos, só daquilo que faz você sair do teu eixo, você sair do teu equilíbrio, você sair da tua paz, da tua harmonia. Se tem alguma coisa que não está vibrando na mesma sintonia, opa, o que está acontecendo na minha vida que está desse jeito? Por qual motivo eu estou pensando assim? O que está me fazendo ser reativa a esse tipo de situação se antes isso não me incomodava tanto? O que está fazendo eu ficar tão estressado? O que está fazendo eu olhar para ele, vontade de morder, o Pete, aquele cachorrinho, né? Raivoso. O que está me fazendo olhar para ele como um cachorrinho raivoso? O que está acontecendo? E aí, quando você começa a analisar as situações, você percebe que você está muito estressada porque você está sobrecarregada com muita coisa para fazer dentro de casa e você não sabe como pedir ajuda, porque se pedir ajuda, ou ele não vai se importar, ou então vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro, ou então ele até pode se importar, mas acaba não te ajudando da maneira como você gostaria. Não adianta mandar indireta, não adianta brigar. Precisa ser sugestiva. Precisa ser sugestiva. Se você, a Cris falou, tô querendo voltar à admiração. Quer ver uma coisa? Vou ensinar uma parada aqui para vocês. Validação. O que é validação? Vocês gostam de ser elogiados? Se eu falasse assim para vocês, se tivesse todo mundo com a câmera ligada aqui, eu falasse, poxa, vocês estão tão bonitas hoje. Gosta ou não? Pô, que coisa mais maravilhosa saber que você tomou um banho, tá cheirosa, tá aí, né, toda propensa aí a ouvir esse conteúdo de hoje. Você ia ficar feliz ou não? Falei, caramba, é muito satisfatório ter pessoas tão maravilhosas do meu lado. É bom ou não? É bom. E a gente fica esperando que façam isso com a gente, né? Agora e a gente faz? Faz, então isso é bom. É importante validar. É importante o outro saber que ele tem a importância dele também, que ele ainda é desejado, que ele ainda é amado, que ele é uma pessoa que você gosta do que ele faz, que você valoriza o que ele faz. Muito bem, Ken. Entende? Então isso tudo faz parte. E essa questão da validação não é só no teu matrimônio, essa validação é em qualquer lugar da tua vida. Eu tinha uma cliente, ela era minha coach, e uma vez ela chegou, ela fez, Gleucha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a minha chefe. Não aguento essa mulher. Eu chego lá, ela quer pegar todo mundo, ela quer passar a perna em todo mundo, ela quer brigar com todo mundo, e ela vive mal-humorada, e a energia da gente vai lá para baixo. Falei, meu amor, não vou falar o nome dela não.
Falei, meu amor, olha só, vamos fazer um exercício? Bora. Então, a partir de amanhã, quando você chegar no teu trabalho, você vai começar a observar os pontos positivos dessa mulher. Não tem nenhum. Você vai olhar os pontos positivos dela. E você vai começar a elogiar. O cabelo tá bonito hoje. Poxa, adorei aquela planilha que você fez. Me ajudou muito. Caraca, que blusa bonita que você tá. Cara, eu gosto do teu trabalho. Todo dia faço um elogio para essa pessoa. Todo dia. Não é para ser falsa. Tem que ser alguma coisa que você identifique que é positivo naquela pessoa e ressalte. Depois de uma semana, você me fala qual foi o resultado. E as nossas sessões, elas acontecem semanalmente. Na semana seguinte, quando ela chegou, eu falo, vamos lá, resumo da semana, me conta. Como é que foi a tua semana? O que que aconteceu? Ela fez, Deus do céu. A mulher virou minha amiga em uma semana. Por quê? A gente não sabe o que o outro está passando. A gente não sabe o que o outro está vivendo. A gente não sabe qual é a realidade do outro. A gente não tem a visão absoluta. E às vezes a pessoa, imagina, essa mulher, ela infernizava a vida de todo mundo no setor. Ninguém gostava dela. E vamos de vibração de novo, né? Vamos de energia. Se você está num ambiente pesado, o que vai propagando? Se ela que tinha o poder. Um ia passando pro outro, que ia minando, imagina, toda vez que ela passasse, todo mundo falando mal dela, todo mundo... O que acontece com a energia do ambiente? Vai lá para baixo, vai pro pé. Então, quando ela começou a melhorar a energia entre as duas, as coisas começaram a mudar. Porque tudo aquilo que você emana volta para você. A mulher emanava só coisa ruim, só voltava coisa ruim para ela. E essa minha aluna, essa minha cliente, ela fez o quê? Ela quebrou o ciclo. Ela quebrou aquele ciclo de coisa ruim. E a mesma coisa você pode fazer dentro da sua casa. Faz sentido ou não, dona Maria? Total, né? Quando sabemos que somos amados pelo que nós somos, nós nos tornamos mais saudáveis. Peraí, cachorrinho. Peraí que tem gente querendo, tem uns cachorros aqui que estão querendo participar junto comigo. Deixa eles se acalmarem, porque senão vocês não vão me escutar direito. Fazer um roponopono para eles, dona Maria. Fala para ele, né? Vou fazer roponopono para ele ficar quieto. Ficou. Quando sabemos que somos amados, eu tenho o quê? Não escutei, não vi. Eu tenho aqui, gosto de latir também. Ah, tá. Cachorro. Quando nós sabemos que somos amados pelo que somos, nos tornamos mais saudáveis mentalmente e nos expressamos com maior intimidade. Por quê? Porque nos sentimos livres do medo da rejeição e da ansiedade de mostrar desempenho. Somos maridos, protetores, amantes, mas às vezes queremos rir e ser apenas irmãos. Quando deixarmos de impressionar como grandes maridos ou de atuar como grandes amantes ou nos tornarmos pouco eficientes como protetores, permitam pelo menos que nos sintamos seguros no conhecimento de que sempre seremos irmãos. Quando tudo mais falhar, que permaneça o amor fraternal. E a leitura de hoje é esta. Quais são as considerações de vocês? Gostaram da leitura de hoje? Ah, tem para todo mundo. Tem gostinho aqui para todo mundo. Pode falar, amor. Olha, sim, mas você sabe, esse grupo aqui, ele é bacana justamente por causa disso. Na verdade, são tantas pessoas que vivem a mesma coisa que a gente viveu, ou, né, quando a gente troca essas experiências, é justamente para que as pessoas entendam que vocês não estão sozinhos. O problema que acontece na casa de uma, provavelmente acontece na casa de outro em outro grau, né, invertido, mas se a gente não tem uma receita, né? Não tem
uma receita pré-escrita para você chegar e falar assim, ah, eu vou fazer tudo certinho. Não, é tudo experimento. Mas se você tiver o mínimo de discernimento, se você tiver o mínimo de conhecimento e você lembrar de aplicar, né, pegar essa informação e você conseguir aplicar, é possível que você tenha muito sucesso aí na tua vida a dois. E hoje tem festa, né, Cris? Hoje vai ter lingerie, né? Hoje vai ter uma coisa especial, né? 15 anos, tem que ter uma coisa especial, né, filha? Já que quer admiração, bota o salto alto, bota o menino para dormir mais cedo, faz aquela maquiagem. Ei, meu querido, hoje sou eu e você, bora. Chega, pai. Ah, pois é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pois não. Ah, tá. Sim, interessante. Ah, muito bom. Tá bom, tá certo. Mais alguém? Não? Então, meus amores, foi muito bom estar com vocês essa noite. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Quem não colocou a leitura em dia ainda, aproveita o final de semana para fazer aí a maratona Netflix, Gleuscha e Daiane. E segunda-feira a gente se vê novamente, tá bom? Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.